o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As imprevidentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, nos encontrarmos nesta tarde de sexta-feira, na hora da misericórdia, para celebrar a Eucaristia. E de modo muito especial, quando nós celebramos hoje a memória de Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da Igreja. E nós podemos sim dizer o grande provérbio que nós usamos muitas vezes para falar de Jesus e de Maria. Nós também podemos falar de Agostinho e de Santa Mônica, sua mãe. Quando nós falamos de Nossa Senhora e de Jesus, nós dizemos assim: onde está a mãe, está o filho. Onde está o filho, está a mãe. Guardadas as proporções, na vida de Santa Mônica e Santo Agostinho, nós também podemos usar este provérbio. Pois, se Agostinho se tornou santo e está no céu, isso nós já vimos ontem, foi graças às orações de sua mãe, Santa Mônica. Pois onde está a mãe, está o filho. Se nós fôssemos escolher, queridos irmãos, uma liturgia da palavra para a memória de Santo Agostinho, não teria liturgia mais apropriada do que esta que ouvimos, da sexta-feira da 21ª semana do tempo comum. A liturgia da palavra vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que diante do poder de Deus,
diante da grandiosidade de Deus, diante da sabedoria divina, toda e qualquer sabedoria humana cai por terra. Nada daquilo que é humano diante da grandeza de Deus tem o seu real valor. E São Paulo vai dizer: a sabedoria dos gregos, ou a vontade de servir a Deus dos judeus, não é nada comparada ao poder da cruz de Cristo. Aquilo que para o judeu era loucura, heresia, aquilo que para o grego era loucura, blasfêmia, para os cristãos é sabedoria divina. Como nós hoje precisamos, diante da palavra de Deus, nesta sexta-feira, como nós precisamos nos curvar diante da cruz de Jesus. Porque você deve lembrar que toda sexta-feira ao longo do ano litúrgico é um dia que nós fazemos memória da sexta-feira da paixão. Nós olhamos para a cruz do Senhor como instrumento, não mais de maldição, mas como instrumento de salvação. Para o judeu, a cruz era o sinal máximo da pessoa maldita. A partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a cruz tornou-se um instrumento de bênção. Por isso São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, aquela comunidade cheia de dons, aquela comunidade cheia de valores, aquela comunidade que tinha tudo para deslanchar, mas também uma comunidade propícia ao pecado, porque eles tinham tudo ao seu alcance: o dinheiro, os prazeres do mundo, os valores contrários aos valores humanos e aos valores que Jesus começava a introduzir, o valor do cristianismo, o valor da pessoa, a dignidade da pessoa. Aquela comunidade, Jesus vai dizer para eles: Cristo não me enviou para batizá-los, mas para pregar a palavra. E uma palavra de salvação. Eu não sei se você sabe, a palavra salvação, do radical latino, salus, significa saúde. São Paulo está dizendo que Deus o enviou para pregar a palavra de salvação, uma palavra de saúde. E ele não se utiliza de recursos da oratória, não se utiliza dos recursos humanos, para não privar os recursos espirituais que a cruz de Jesus trazia por si só. Recursos humanos obscurecem o poder da cruz de Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, nós que somos chamados à vida de santidade, nós que somos chamados à conversão, nós pensamos que as pessoas se convertem, que as pessoas voltam para Deus por meio da nossa sabedoria, por meio da nossa inteligência, por meio do nosso discurso. E São Paulo está dizendo que não. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus, deixa a vida de pecado e volta para Deus, ela volta para Deus por meio da graça, não por meio da nossa humanidade. Voltam para Deus por meio do poder da cruz. Deus vai dizer por meio de São Paulo: eu destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o inteligente? Onde está o mestre da lei? Diante da sabedoria divina, que é superior a qualquer coisa. Nós somos convidados hoje a nos render ao amor, a
a nos render à misericórdia, que é derramada abundantemente na vida de todo homem, de toda mulher que se aproxima do Senhor. De todo aquele que vai ao encontro de Deus, Ele faz com que a palavra do Salmo 32 se realize. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Naquele que se aproxima de Deus, a sua bondade é transbordante. A sua bondade, ela é verdadeiramente máxima, não mínima. Deus derrama abundantemente a sua bondade sobre a vida do homem e da mulher que vai ao seu encontro. Porque os planos de Deus são diferentes dos projetos humanos. O Salmo 32, versículo 10 vai dizer: o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Nós temos um projeto, nós temos um plano, mas Deus tem o dele. E se nós damos abertura para o projeto de Deus, para o plano de Deus, tudo na nossa vida fica repleto da sua graça, fica repleto da sua bondade. Se nós olharmos, irmãos, para a vida de Santo Agostinho, nós vamos entender que verdadeiramente o Salmo 32, ele se completou na vida de Agostinho. Nós sabemos que Santo Agostinho, ele nasceu em Tagaste, na África, no ano de 354. Sabemos também, por aquilo que nós vimos ontem, na festa de Santa Mônica, que Agostinho, depois de uma vida desenfreada, depois de tornar-se até mesmo pai solteiro, Agostinho converteu-se ao cristianismo aos 33 anos de idade, graças às orações da sua mãe, Santa Mônica. E ele recebeu o batismo por meio do bispo Santo Ambrósio. E a partir deste batismo, a vida de Agostinho mudou da água para o vinho. Ele experimentou uma profunda conversão. E ele também nos diz, no seu livro As Confissões, que a vida humana é uma contínua conversão. Que a nossa vida aqui neste mundo é sempre um eterno começar e recomeçar, construir e reconstruir, fazer e refazer. Isso significa a conversão. Muitas vezes as pessoas dizem: nossa, padre, eu me converti. E depois que eu me converti, eu me transformei num novo homem. Mas eu pergunto, você se converteu ontem e não precisa de conversão hoje? Porque Santo Agostinho vai nos dizer que nós precisamos de conversão diariamente. A vida humana é uma profunda e uma contínua conversão. Agostinho, ao converter-se aos 33 anos por meio do batismo, precisamos lembrar, Mônica educou Agostinho na fé cristã. Ele recebeu a educação cristã por meio de Mônica. Porém, ele permaneceu muitos e longos anos longe da verdade de Jesus Cristo. Assim nos diz a autobiografia de Agostinho no livro As Confissões. Ele trocou a verdade do cristianismo e a educação cristã que ele recebeu de sua mãe Mônica, primeiro, pelos prazeres do mundo. Agostinho foi um homem devasso, em todos os sentidos,
a ponto de ele ser pai solteiro. Ele teve o filho, Adeodato. Agostinho, ele nunca pensou em ser padre, ele nunca pensou em ser bispo, ele nunca imaginou que ele se tornaria um doutor da igreja, porque ele queria casar. Ele experimentou os prazeres do mundo, ele teve uma vida sexualmente ativa. Agostinho não viveu castidade, viu? Se você acha que para ser santo tem que ser virgem, tem que ser virgem na alma, porque muitos santos não foram virgem no corpo, se tornaram virgens na alma. Agostinho é a prova viva. Teve inúmeras experiências sexuais, a ponto de ser pai. Mas Deus não olha para o pecado, Deus olha para o desejo do coração e a abertura que o homem dá para que a graça de Deus aconteça nele. Lembra aquilo que São Paulo também diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, porque transborda em toda a terra a bondade do Senhor. A primeira dificuldade de Agostinho foi os prazeres do mundo. Depois, Agostinho abandonou a fé cristã por causa das ciências humanas. Ele foi um eterno pesquisador da verdade. Agostinho queria saber a verdade. E onde diziam que estava a verdade, Agostinho mergulhava de cabeça. Mergulhava de cabeça nas ciências humanas, nas filosofias humanas, em tudo aquilo que o mundo trazia como verdade, Agostinho buscava. Basta lembrar que Agostinho foi um dos maiores filósofos da antiguidade. Agostinho buscou, por meio da filosofia, antes de encontrar Jesus, a verdade verdadeira. Porém, ele não encontrava. Sempre faltava algo. E aqui nós precisamos entender, quando nós buscamos a verdade onde ela não está, sempre faltará algo na nossa vida. Eu pergunto, irmão, onde você tem buscado a verdade? Nos livros? Nas ciências? Na tecnologia? Na biotecnologia? Na biociência? Enquanto você não buscar a verdade onde ela está, sempre faltará algo. E São João, capítulo 8, versículo 32, nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade verdadeira está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a verdade que nós precisamos buscar para parar de correr atrás daquilo que o mundo oferece como verdade. O mundo diz: você é livre e pode experimentar a verdade onde ela quer estar. Assim nos diz o mundo de hoje. A verdade está aqui no prazer, você pode buscar. A verdade está aqui no dinheiro, você pode buscar. A verdade está nas pessoas, você pode buscar. Enquanto nós não buscamos em Jesus, nós seremos eternamente beija-flor. Eu vou buscar a verdade aqui, eu vou buscar a verdade ali, eu vou buscar a verdade lá e não vou assentar-me em lugar nenhum. Depois, queridos irmãos e irmãs, de buscar a verdade em tudo que é realidade, Agostinho também experimentou a falta de Deus nas doutrinas heréticas às quais ele pertenceu. Nós precisamos lembrar que Santo Agostinho, ele fez parte da heresia maniqueísta. A heresia dos maniqueus era esta:
A carne era má, o espírito era bom. Era uma heresia dualista. Eles sacrificavam o corpo para purificar a alma. Para eles, a alma estava presa no corpo e por isso eles precisavam fazer com que o corpo sofresse para libertar a alma. Esta era a doutrina maniqueísta, que Santo Agostinho também fez parte, antes de conhecer Jesus. Mas quando ele teve esse encontro profundo com Cristo, ele entendeu que tudo aquilo que ele buscava no mundo, tudo aquilo que ele buscava fora, na verdade, estava dentro do seu coração. Quando ele mesmo vai dizer, nas primeiras páginas do seu livro, As Confissões: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que eu buscava fora, mas tu estavas dentro. E buscando dentro dele, depois de ser batizado, ele encontrou-se com a verdade. E encontrando-se com a verdade, ele usou, veja bem, querido irmão, querida irmã, Santo Agostinho usou da sua história, da sua vida, como instrumento de evangelização, de salvação. Para que você e eu tomemos posse hoje também de algo importante que a igreja nos ensina. Deus, Ele nos salva na nossa história. Deus salva o homem dentro da sua história. Ele não nos salva da história. Você consegue entender a diferença? Deus nos salva na nossa história. Ele não nos salva da nossa história. Porque muitas vezes nós pedimos que Deus nos salve do sofrimento, nos salve da angústia, nos salve da tribulação, nos salve da pandemia. Que Deus nos salve do coronavírus. Mas não é assim. Deus, Ele não salva de coisas, mas Ele nos salva por meio das coisas. Nas coisas que vivemos, Deus nos salva. Santo Agostinho se tornou o grande doutor da igreja, o grande Santo Agostinho, porque ele usou tudo aquilo que ele viveu como instrumento de evangelização. Ele usou as experiências de vida, ele usou as experiências com Deus para transformar todas essas experiências em armas de evangelização. Vai falar para nós uma das suas obras, quando ele vai falar contra as heresias. Ele vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, que como é necessário eu e você buscar o conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro da pessoa de Jesus. Assim nos diz Santo Agostinho na obra contra os acadêmicos: buscai a Deus e a vossa alma reviverá. Recordando o Salmo 68, versículo 32. Mas ele também vai dizer: saiamos ao encontro de Cristo para alcançá-lo e o busquemos incessantemente. Para quê? Para que a vida do cristão esteja semeada de frequentes conversões. Aquilo que o padre dizia, Santo Agostinho vem trazer como fundamento. A vida humana é uma contínua conversão.
Santo Agostinho vai dizer para nós que a vida do cristão, que a nossa vida está semeada de frequentes conversões. Quantas vezes tivermos que nos fazer de filhos, precisamos nos fazer de filhos, como o filho pródigo que voltou para a casa do pai, como a mulher pecadora, que Jesus disse: ninguém te condenou, vai em paz e não peques mais. Saiamos ao encontro de Cristo para alcançá-lo e o busquemos incessantemente. Quando Agostinho diz que é necessário ir ao encontro de Cristo, nós precisamos lembrar aquilo que o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, vai dizer para nós, nesta parábola do reino, a parábola das 10 virgens. Quando Jesus dizendo, o reino de Deus é como a história das 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas com óleo e saíram ao encontro do noivo. E aqui o primeiro ensinamento. Muitas vezes as pessoas comparam o reino de Deus com as noivas, as 10 jovens. Mas a palavra não diz isso. Jesus está dizendo, o reino de Deus é como a história das 10 jovens. Não é como as 10 jovens. E aqui o padre traz todo o ensinamento dos santos padres, da patrística. Os santos padres da igreja dizem, queridos irmãos e irmãs, que estas 10 jovens que pegam as suas lâmpadas e vão ao encontro de Jesus, elas não são as noivas. Viu? As 10 jovens são aquelas mulheres, e assim nos ensina toda a espiritualidade bíblica. São aquelas mulheres, as donzelas, que vão acompanhar a noiva. Elas são as damas de honra. Hoje em dia, as damas de honra de casamento são as criancinhas, as menininhas, que a gente chama de aia. Na época de Jesus, no judaísmo, tinha as damas de honra. Só que as damas de honra, elas eram as donzelas que faziam companhia com a noiva, para aguardar o noivo. As 10 jovens não eram as noivas. As donzelas, as damas de companhia, de honra, foram ao encontro do noivo, para estarem preparadas quando ele chegasse e entrarem para a festa de casamento e serem companhia para as noivas. A parábola vai dizer que 5 delas eram previdentes, outras 5 imprevidentes. 5 delas levaram o óleo, 5 delas não levaram o óleo. E diz que o noivo demorou. E o noivo demorando, todas elas dormiram. E quando todas elas dormem, queridos irmãos, queridas irmãs, São Gregório Magno vai trazer este ensinamento profundo para nós. Gregório Magno vai dizer que a imagem do sono é a imagem da morte. Todos nós um dia vamos morrer. Todos nós um dia passaremos pelo vale da sombra da morte, para nos encontrarmos com Deus. E encontrando-nos com Deus, nós poderemos viver a verdadeira festa de casamento no céu. Porque os santos padres ensinam que o noivo é Jesus e que a noiva é a igreja. Que Deus vem para celebrar bodas, celebrar casamento. Se Jesus é o noivo, se a igreja é a noiva, as virgens prudentes, as jovens prudentes, são a imagem do povo de Deus que é chamado
a ir ao encontro de Jesus com as lâmpadas acesas. A imagem da lâmpada acesa é a imagem da fé. A imagem do óleo é a imagem da esperança e da caridade, que vão abastecendo as lamparinas para que a fé permaneça sempre forte, sempre acesa, nos iluminando até chegarmos ao reino do céu, onde celebraremos bodas com Deus e com toda a igreja. Diante desta verdade, na festa de Santo Agostinho, nós precisamos sim ir ao encontro de Jesus, com as nossas lâmpadas acesas, com o óleo da esperança e do amor, para que a chama da fé não se apague. O noivo pode demorar, mas lembra, Deus tarda, mas não falha. Agostinho é a maior prova disso. Ele teve um encontro pessoal com Deus aos 33 anos de idade, por causa da fé de sua mãe, que não se apagou, que era abastecida pela esperança e pela caridade, pelo amor, e teve como prêmio a santidade do seu filho. Santo Agostinho, que tornou-se o grande doutor da igreja, o grande bispo, pastor da igreja, nos diz hoje também que se ele experimentou a conversão e inúmeras conversões, eu e você também podemos fazer a mesma experiência do encontro que ele fez. Encontros com Deus que geram contínuas conversões, porque a nossa vida é um eterno começar e recomeçar, fazer e refazer, buscar e encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos, cheios de fé e de esperança, nossa vida, nosso coração, diante do altar do Senhor, juntamente com o pão e com o vinho.